Excelentíssima Presidente da Câmara Municipal de Patos, Valtide Paulino dos Santos, nobres vereadores, em especial meus colegas funcionários municipais, senhoras e senhores, boa noite. A história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. Patrícios e plebeus na Roma antiga, suceranos e vassalos no feudalismo, patrões e empregados a partir da Revolução Industrial. Falar do Dia do Trabalhador é falar dessa luta ao longo dos anos. O 1º de maio é uma data para celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. A data foi escolhida em 1889 pela Segunda Internacional Socialista, num congresso realizado em Paris, que reuniu os principais partidos socialistas e sindicatos de toda a Europa. Ao escolher o 1º de maio como Dia do Trabalho, os participantes deste encontro prestaram homenagem aos operários e a uma greve ocorrida na cidade de Chicago no ano de 1886. A data foi marcada pela reunião de milhares de trabalhadores que reivindicavam, entre outras coisas, a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. No Brasil, na década de 1890, havia focos de homenagens ao 1º de maio, por parte do grupo de trabalhadores. Porém, só em 1924, no governo de Arthur Bernardes, o 1º de maio foi oficializado como Dia do Trabalho. A oficialização deveu-se também às pressões que grupos organizados de trabalhadores passaram a exercer desde a década de 1910 em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. A data foi consolidada em 1924. Além disso, as principais medidas de benefício ao trabalhador passaram a ser anunciadas nessa data. Atualmente, inúmeros países adotam o 1º de maio como Dia do Trabalho, sendo considerado feriado em muitos deles, como é o caso do Brasil. Lembrando também que antes, em 1917, em São Paulo, teve uma greve geral. Os operários permaneceram em greve por vários dias, por conta das condições precárias de trabalho. Dentre o que eles reivindicavam estava aumento de salário, proibição do trabalho infantil, proibição do trabalho feminino à noite. Assim, os trabalhadores conquistaram, dentre outras coisas, o aumento de 20% de salário. Na era Vargas foi instituído o salário mínimo, 1º de maio de 1940. E no mesmo dia, em 1941, foi criada a Justiça do Trabalho. E em 1943 foi anunciada a consolidação das leis do trabalho, a CLT. A luta por condições dignas de salário e trabalho é uma luta histórica. Fora do Brasil, a Revolução Francesa, para citar um exemplo, vai influenciar uma consciência proletária, permitindo alterar o modo de pensar e de estar dos mais desfavorecidos. A tomada de consciência do trabalhador pobre, da sua condição, é fator obrigatório para modificar a sua vida. Podemos nos referir aos movimentos de ruptura como necessários para cair por terra os direitos e os privilégios da burguesia.
instaurando, assim, os direitos sociais, o que contribuiu para a melhoria da classe trabalhadora. Os trabalhadores já tiveram muitas conquistas, mas ainda há muito o que conquistar. Infelizmente, a desigualdade é muito grande. A desigualdade social é muito grande no Brasil e no mundo. Vejamos alguns dados. No Brasil, os 10% mais ricos ganham quase 59% da renda nacional total. Os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos do que os 10% mais ricos. A metade mais pobre no Brasil possui menos de 1% da riqueza do país. O 1% mais rico possui quase a metade da fortuna patrimonial brasileira. No mundo, os 10% mais ricos do mundo ganham 52% da renda mundial, enquanto os 50% mais pobres recebem apenas 8,5% do total. Esses dados, minha gente, são do Laboratório das Desigualdades Mundiais, que integra a Escola da Economia de Paris e é co-dirigido pelo francês Thomas Piketty, autor do best-seller O Capital do Século XXI. A pobreza existe, não porque é difícil saciar a fome dos pobres. A pobreza existe pela dificuldade de saciar a ganância dos ricos. Este ano, em alusão ao Dia do Trabalhador, a CTB, a nossa Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, estará realizando em todo o país comemorações com o tema Por um Brasil Mais Justo, com as seguintes pautas: emprego decente, correção da tabela do imposto de renda, valorização do serviço e dos servidores e servidoras públicas, salário igual para trabalho igual, aposentadoria digna, reforma agrária e reindustrialização. Trabalhadores e trabalhadoras, a luta continua. Um economista americano chamado Francis Fukuyama disse certa vez que a história acabou. Seria o fim da história diante de alguns acontecimentos mundiais, como o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim. Mas ele estava enganado, redondamente enganado, pois enquanto existir a diferença abissal, vergonhosa, entre ricos e pobres, os conflitos entre Oriente e Ocidente e as lutas dos trabalhadores, sim, mostram que a história está longe de terminar. A história das lutas dos trabalhadores nos anima a seguir em frente. Perdemos muitas batalhas, mas sempre tivemos pessoas dignas em nossas trincheiras. Não vamos nos abater com os retrocessos trabalhistas e civilizatórios da atualidade. A luta continua, e a luta por uma sociedade melhor é perene. Justiça social para todos e todas, porque a verdadeira mudança social virá quando entendermos que a pobreza de muitos empobrece a todos nós. Não apenas economicamente, mas em nossa humanidade. Em suma, poderemos referir-nos
aos movimentos como necessários, dada a sua importância para a melhoria das estruturas econômicas e sociais da sociedade. Concluímos também que a luta por melhores condições de vida é uma questão que ainda faz parte hoje dos debates, dilemas e discussões atuais. A história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classe. Comemorando o Dia do Trabalhador, a CTB vai promover aqui em Patos, a partir das 7h30, na Praça Getúlio Vargas, amanhã. E, um pouco mais tarde, às 10, 11 horas, na sede do Sinfemp, vai ter uma feijoada para o servidor. E eu finalizo as palavras, usando as palavras de Santo Agostinho. Que homem é o homem se não tentar melhorar o mundo em que vive? Viva o trabalhador brasileiro! Obrigado e boa noite.